Você tem que parar de se preocupar com a TRI, a teoria da resposta ao item do Enem. Talvez você não saiba, mas entender tudo sobre a TRI, entender todos os detalhes, não vai fazer você pular de 30 para 40 acertos em matemática no Enem. Talvez você não saiba isso. E nesse vídeo eu vou explicar para você por que você não precisa fazer isso e o que você pode fazer para sim sair de 30 e ir para 40 acertos em matemática. Gente, eu vejo muitas pessoas se preocupando muito com o entendimento da TRI, se preocupando em entender o que é a TRI, qual TRI é de cada questão, coisas do tipo. A TRI, ela é importante para a prova? Com certeza a TRI é muito importante, porque é extremamente interessante você saber se uma questão ela é difícil ou se uma questão ela é fácil, uma vez que se você errar muitas questões difíceis, no caso, se você errar muitas questões fáceis e acertar muitas questões difíceis, você vai ter a sua nota prejudicada por conta da TRI. Porque isso é fácil de identificar que você chutou eventualmente e acertou as questões difíceis para você errar questões fáceis. Então, nesse contexto, a TRI ela é importante. Só que, meio a isso, nós conseguimos identificar um grande abismo entre a TRI ser importante para sua nota e você ter que passar horas e horas entendendo sobre o funcionamento da TRI. São duas coisas totalmente diferentes. Entender aprofundadamente como funciona a TRI, como ela identifica se essa questão é difícil, como ela identifica se a questão é fácil, é totalmente relevante para o seu desempenho na prova. É importante você entender sim se uma questão é difícil ou se uma questão é fácil. Só que na hora da prova, isso não vai ter relevância para você. O que vai ter relevância para você na hora da prova é o seu conhecimento, aquilo que você estudou sobre os assuntos que são cobrados no Enem. A TRI, adivinha só, a TRI ela não é cobrada no Enem. Analise um contexto comigo. Um estudante, ele tem um cronograma muito apertado. Ele tem pouco tempo para ele estudar, tem poucas horas disponíveis. No caso, ele tem 4 horas disponíveis por semana em meio a todo o cronograma de estudos, em meio a todas as coisas que ele precisa fazer. Então, durante toda a semana, sobram 4 horas. O que você acha que esse estudante poderia fazer? Nós temos duas opções. Ele quer aumentar a sua nota em matemática. Ele quer aumentar os seus acertos. Para aumentar os seus acertos, o que ele poderia fazer nessas 4 horas? Estudar sobre o funcionamento da TRI, entender como a TRI identifica se uma questão é difícil, como ela identifica se uma questão é fácil ou média, ou como eventualmente uma questão não é considerada pela TRI. Então, essa é a primeira opção, estudar a respeito da TRI, do funcionamento da TRI. Ou a outra opção seria, nessas 4 horas, se dedicar a resolver mais questões e aprimorar ainda mais os seus conhecimentos em matemática, para dessa forma, aprender ainda mais sobre o assunto e, consequentemente, conseguir aumentar os seus acertos. Se o seu objetivo fosse aumentar os acertos em matemática, qual das duas opções você escolheria? Aprender mais sobre a TRI ou estudar ainda mais matemática? Obviamente que estudar mais matemática, porque a única forma de você aumentar os seus acertos e você conseguir uma nota maior em matemática é justamente estudando matemática, não estudando a TRI. Como eu comentei, a TRI ela não é cobrada em matemática nem. O que é cobrado em matemática é justamente os conteúdos de matemática. O entendimento da TRI ele é sim muito importante, principalmente para aqueles estudantes que estão desempenhando ali nos 40, 39, 41, 42 acertos. É importante você entender a TRI por conta que, às vezes, se você errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil, isso pode fazer uma diferença enorme ali de uns 5, 6 pontos e isso pode fazer com que você consiga ou não consiga aprovação. Então, para essas pessoas que têm essa margem pequena de variação, é importante entender a TRI. Só que assim, mesmo que você entenda a TRI, quando você chegar lá na hora da prova do Enem, você não vai errar uma questão de propósito só porque ela é uma questão difícil. Você não vai, por exemplo, identificar, essa questão aqui é difícil, eu estudei bastante a TRI, eu estudo muito a TRI, eu sei quais são os conceitos da TRI, então essa questão aqui vai ser considerada difícil, então como ela vai ser difícil, eu vou errar ela de propósito. Ninguém vai fazer esse tipo de coisa. Então, vendo por esse lado, não faz muito sentido você perder muito tempo entendendo a TRI, porque vai chegar lá na hora da prova, você não vai errar uma questão de propósito, porque você estudou a TRI e você sabe quais são as questões difíceis. Isso não vai acontecer. Você não vai errar questões de propósito. O que a TRI pode te ajudar nessa hora é justamente identificar quando uma questão é difícil e quando uma questão é fácil, e assim você dá mais prioridade para as questões que são fáceis. Só que você não precisa entender aprofundadamente sobre a TRI para você conseguir fazer esse tipo de identificação. Você consegue fazer esse tipo de identificação simplesmente estudando os assuntos básicos de matemática. Quando você estuda os assuntos básicos de matemática, você consegue ali na hora da prova identificar se uma questão é fácil ou difícil. Então você vai dando prioridade para aquelas que são fáceis.
fáceis, que tem os menores enunciados, que são os assuntos de matemática básica. Então você consegue priorizar essas questões. Para você identificar isso, você não precisa ser um expert em TRI para conseguir identificar uma questão quando ela é fácil, média ou difícil. Isso não é necessário. Então o meu conselho aqui, a moral desse vídeo, que pode até ser um pouco polêmico para algumas pessoas, mas aqui o meu conselho para você é o seguinte: concentre o seu tempo. Eu sei que muitas vezes, para quem é vestibulando, estuda para o Enem, estuda para outros vestibulares, concentre o seu tempo em justamente aprimorar os seus conhecimentos em matemática. Você não precisa aprofundadamente entender sobre a TRI, entender sobre os conceitos, entender como que é identificado. É importante você saber quando uma questão é fácil, quando uma questão é média, quando uma questão é difícil, com certeza. Só que você não precisa entender todos os conceitos da TRI. Fazer isso é perda de tempo. Você pode aproveitar esse tempo com outras coisas que são muito mais úteis para você, como por exemplo, estudar mais matemática, fazer mais uma redação, que isso também é muito importante para sua nota, ou até mesmo descansar, fazer alguma coisa que você gosta. Essas coisas ajudam muito mais no seu desempenho do que perder horas e horas e horas entendendo sobre a TRI, que isso não vai ter relevância para você, porque mais uma vez, a TRI, ela não é cobrada na prova. E uma outra coisa que eu até gostaria de comentar para vocês, um exemplo: eu tinha um estudante que eu dava aulas particulares, e ele sabia tudo que você perguntasse para ele sobre a TRI, tudo que você perguntasse sobre ele sobre a classificação das questões, ele sabia. Ele tinha um entendimento extremamente aprofundado. Só que o que acontecia? Ele sabia tanto, mas tanto sobre a TRI, mas ele não sabia nem os conceitos de matemática básica. Ele tinha dificuldade em somar frações, tinha dificuldade em potenciação. Daí eu pergunto para você, o que adianta uma pessoa entender tanto, entender aprofundadamente sobre cada classificação de questão, entender aprofundadamente sobre cada tipo de conteúdo, essas coisas, mas não saber matemática básica? Não adianta nada. Então eu mostro para você que isso aqui é um mau uso do seu tempo. O tempo, ele é o bem mais precioso que você tem, principalmente para quem está estudando para o Enem, uma vez que a prova fica cada vez mais perto. Então, se a prova fica cada vez mais perto, você tem que melhor aproveitar o seu tempo para conseguir desempenhar melhor e assim conseguir a sua aprovação, porque mais uma vez eu não canso de dizer isso. O TRI, ele não é cobrado no Enem, mas a matemática é cobrada. Então, por isso, priorize o entendimento da matemática, o aprendizado da matemática. Resolva questões, aprenda a teoria, que isso sim vai fazer muito mais diferença para você do que você saber se uma questão é de TRI difícil ou é de TRI fácil. Porque é aquele negócio, você não vai errar uma questão de propósito na prova. E você que assistiu aqui até o final, saiba que você é uma pessoa que já é diferente de todo mundo. Você faz parte de um pequeno grupo de 5% de pessoas que assistem as coisas até o final. Então você já está muito mais perto da aprovação que a maioria dos seus concorrentes. E eu destaco aqui para você uma coisa muito importante: se você quer alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática do Enem, eu posso te ajudar. Lá no Potência Matemática você vai encontrar aulas dos conteúdos que realmente são cobrados do Enem, sem perder tempo com enrolação, com coisas que não caem, além de entender como que é realmente cobrado, sem perder tempo com enrolação, com coisas desnecessárias. Você vai aprender aquilo que você precisa para aumentar os seus acertos e aumentar a sua nota em matemática do Enem. E você também vai encontrar técnicas para agilizar muito as questões e os melhores macetes para você ter muito mais facilidade nas questões do Enem. E além disso tudo, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas, onde eu vou ajudar você a aumentar muito os seus acertos e alcançar os 800 pontos na prova de matemática do Enem. Então você aproveita isso, estude e aprende aquilo que realmente cai, aquilo que é de verdade importante para você conseguir aumentar a sua nota em matemática do Enem, sem perder tempo com coisas que são desnecessárias. Então você aproveita, faça parte agora do Potência Matemática. O link está na descrição e também no comentário fixado.